Pastor Edson pra que zique, a diferença que vem de Deus. Olá, amigos internautas, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais digitais. Vamos a mais uma edição do Papo de Bola. Fumaça, meu bom amigo. Tudo tranquilo? Graças a Deus. Nós vamos falar sobre FIFA, mas especificamente sobre o quê? Pois é, uma determinação da CBF, pastor, essa determinação Mas tem então não é FIFA, é CBF. 15, 20 dias. É Envolve CBF. a FIFA também. Envolve. Envolve tanto FIFA quanto CBF. Aliás, com duas determinações, né? Uma que envolve FIFA e CBF, que é a proibição da utilização de gramado artificial a partir de 2018. Não acredito. Pois é, uma notícia assim, pegou todo mundo de surpresa e E principalmente... o time paranaense, o Atlético Paranaense, que investiu... Nossa, milhões de Não reais. sou atleticano, Né? não sou, mas eu tenho que reconhecer, houve um investimento. Sim, altíssimo, né? Altíssimo, né? Altíssimo. Me parece que é um gramado mesclado, meio sintético, meio grama natural, né? Pelo menos foi o que a mídia. Então, todos esses recursos, esses investimentos vão para o ralo. Pois é, se o Atlético não conseguir reverter essa situação, é uma mescla, né, de grama natural com uma grama sintética de altíssima tecnologia. Mas altíssima, até que o que existe de mais moderno hoje, em termos de gramados artificiais, é o que foi aplicado na Arena da Baixada. Tá. Né? Aí tem situação mais ou menos parecida, ou um pouquinho menor, num grau menor, a Arena do Grêmio, né, em Porto Alegre. Também. E a Arena do Corinthians, em São Paulo, que eles também utilizam em grau menor, mas utilizam um pouco de grama sintética também. Quer dizer, isso aí seria... E a né? CBF está proibindo. Está proibindo, só que a FIFA permite. Deixa eu fazer só uma pergunta. Por que razão? Porque, segundo a CBF, as equipes que têm, né, grama sintética levam uma vantagem técnica. Né? Estão acostumados a jogar naquele gramado. E cita o caso do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Atlético Paranaense ganhou pouquíssimos jogos fora de casa, mas jogando na sua arena, no gramado sintético, teve um aproveitamento de quase 90%. Sim, mas isso não dá, posso assim dizer, o chamado equilíbrio. Porque dentro de casa nós somos fortes, porque temos a torcida a nosso favor, nós temos uma infinidade de vantagens, o gramado. Mas quando eu vou para a casa do adversário, aí se reverte, aí se equilibra. Pois é, e isso que o senhor está falando é um dos argumentos utilizados pelo Atlético. Tá. Né? Que não é só a questão da grama sintética que faz o Atlético ter um desempenho bom em casa. Tem o fator torcida, o fato de jogar em casa, uma série de coisas, mas a CBF está recebendo pressão de algumas equipes. A ideia, né, nefasta, por sinal, foi do Eurico Miranda, do Vasco, de quem pode se esperar qualquer coisa. Pior dirigente, um câncer na história do futebol brasileiro como dirigente, o Eurico Miranda, ele deu essa ideia e a CBF encampou. Algumas equipes estão favoráveis, né, à ideia, outros contrário, e o Atlético, se não conseguir reverter, vai ter, sem dúvida nenhuma, um prejuízo né, monstruoso, porque foram milhões e milhões de reais investidos, de dólares, né, investidos para que pudesse ser instalada essa grama sintética. E agora, se tiver que voltar com a grama natural, além de perder milhões de dólares, vai voltar um problema antigo no campo do Atlético. Porque passa o rio embaixo do campo do Atlético. É verdade. Passa o rio Água Verde. Sim. Então, vive úmido, sabe? Não, qualquer tipo de grama natural que seja plantada ali não sobrevive. O melhor a drenagem que for. Exatamente. Principalmente no lado direito ali do campo, porque ali passa o rio Água Verde. Então não tem solução. A grama sintética foi a solução encontrada pelo Atlético depois de muitos e muitos anos, né? E agora a CBF diz que a partir de 2018 não pode mais utilizar a grama sintética. Puxa vida. Coisa. E um segundo caso, que também está dando muita repercussão, isso é positiva. E eu mesmo, como cronista esportivo e um cara que é doido por futebol, amo futebol, acho que é totalmente viável, e nisso a CBF acertou, que é a proibição de vender mando de campo para outros estados. Ah, sim, nós íamos abordar esse tema na semana passada e preferimos postergar. Você concorda então? Concordo porque acho que aí no caso é diferente. Por exemplo, o Flamengo, né, vai jogar com um time pequeno. Se fosse jogar no Rio de Janeiro, levaria 7, 8, 10 mil pessoas. Se for jogar num outro estado, leva 30, 35, 40 mil. Então isso eu acho que aí sim é levar vantagem. Aí pode dizer, mas Corinthians, Palmeiras, Santos, Flamengo, tal, Vasco, são times de torcidas nacionais. Sim,
É um argumento, só que eu acho que fica muito desnivelado. Então, a vender mando de campo, como tem acontecido no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Flamengo não jogou nenhuma partida no Rio de Janeiro. Vendeu todos os mandos de campo para Brasília, para Natal, Fortaleza, Recife e tal, e não jogou no Rio de Janeiro. Então, eu acho que nesse ponto, vender para outro estado, a CBF está correta. Nós tivemos nessa semana o PSTC de Coronel Procópio, que o senhor conhece tão bem, claro, né? claro. O nosso amigo mestre, uma cidade pequena de 50 mil habitantes, vendeu, o jogo foi para Londrina, aí sim, dentro do estado do Paraná. Estado você concorda? Exatamente, dentro do estado concorda e a CBF permite. Fora do seu estado, a partir de agora, já está proibido vender mando de campo. Está aí a pergunta feita, tanto no que diz respeito a essa decisão de se abolir a grama sintética nos gramados, né, nos estádios do Brasil, se você é contra ou a favor, e a questão da venda do mando do jogo, do campo, você é contra ou a favor? Então, o pessoal vai participar. Quero que você participe, né? Dê a sua opinião. Se você dê a sua opinião, faça a sua crítica e dê suas sugestões para novos quadros. Papo de bola. Só isso. Como diriam os antigos, é um assunto palpitante. Palpitante. Fumaça, muito obrigado. Deus abençoe. Abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Só teoria ou boa intenção. Fazer de conta pra Deus não conta, não. Tem que existir a fé e o compromisso.